hoje é importante, a nossa conversa vai ser sobre vitamina D. Por que mensurar? Por que avaliar a vitamina D do seu animal? E o que, Tarcísio, tem tanta relação a D, tem tantas descobertas, né? Depois de todos os estudos da biotecnologia, da medicina da biomolecular, né? da biologia molecular, a gente começou a entender a importância da vitamina D3 para o organismo. Né? Muitos falam assim, Tarcísio, qual é a diferença, né, da D3 para D? Como eu acabei de falar, a D ela é a forma ativa, é calcitriol. A D3 é a forma passiva, é o precursor da D, certo? Então a D3, chamada de colecalciferol, é o nosso objetivo. Todo animal precisa de níveis corretos, todo ser humano, todo ser vivo, toda biologia precisa de D3, principalmente mamíferos, Então a D, ela tem uma relação com mais de 80 funções com a nossa biologia e com a biologia dos nossos animais. Ter esquecido a vitamina D3 por um período, devido a um choque ou um problema ocorrido também na década de 50, 40 para 50, foi quando a gente começou a perceber que quando se colocava suplementação de D, né, calcitriol, dentro de alimentos de crianças, biscoitos, leite, a indústria entendeu que era importante, a ciência declarou que era uma substância muito importante para o corpo e colocaram dentro desses alimentos para crianças, principalmente, a D pura, calcitriol. Só que calcitriol é muito ativo, então ela pode ser nefrotóxica, hepatotóxica e ela tem também essa característica, né, de como é ativa, ela pode calcificar várias áreas do corpo. Então, quando você sai de uma imagem da D e vai para D3, foi quando os Estados Unidos, na década de 70, começou a entender a D3, a vitamina D3, chamada hormônio D3, ela percebeu que houve um erro lá atrás, por isso que a ciência ela sempre evolui, certo? A ciência ela sempre evolui, a academia precisa evoluir junto com a ciência, aí a medicina como um todo, né, ganha demais com isso. Todas as ciências, a biologia, a enfermagem, a odontologia, todos vão ganhar com isso, quando você tem exatamente o paralelismo desses assuntos entre ciência, academia e profissão, certo? Então a profissão ela é muito legal, você está ali na ponta, entendendo, escutando o tutor, escutando as queixas, certo? O que está acontecendo. Então é legal aquele momento da clínica. A clínica ela é mágica, você conhecer clínica é muito legal. Então você está num processo onde a vitamina D3, que é o nosso assunto hoje, a importância dessa descoberta da D3 da década de 70 para cá, a gente começou a crescer muito em cima desse assunto. Então, o colecalciferol, ele regula não só minerais, ele está ativando vários genes, ele está dentro da neurogênese, ele é um grande hormônio que presente na neurogênese e na neuroplasticidade. Então, por que, Tarcísio, é importante avaliar D3? Por isso, porque ele é tão importante com mais de 80 funções que a gente não tem como esquecer a D3. Não tem como esquecer. Ela tem que entrar dentro do padrão de rotina. Se você não se preocupa com a D3, o que acontece? Se você esquecer a D3, as infecções podem acontecer. Então a D3, ela ativa o paratormônio, lá na paratireoide. A paratireoide, por si só, já ativa a calcitonina, que é outro hormônio peptídeo, que vai ativar todo aquele caminhar, aquela trajetória dos minerais de volta para os ossos. Então ontem a gente falou um pouco sobre essa questão do porquê tantas fraturas, né? Tipo, falar da questão do pH, né? Então,
imaginar que um corpo que tem um pH ácido, a acidez metabólica, ela chama fraturas mais do que o normal, certo? Então, uma acidez metabólica provocada por excesso de carboidratos, certo? Excesso de rações em cães, excessos de tubérculos, excessos de frutas, causa, no que a gente conversou ontem, exatamente o resgate ou o sequestro de minerais para a circulação, causando todo um desbalanço mineral, porque mineral tem que estar nos ossos, nos esqueletos, né? Tem que estar no esqueleto, os minerais. E quando os minerais não estão no esqueleto, você provoca fragilidade óssea, provocando fraturas. É assim que ocorrem as fraturas, o excesso de fraturas nas clínicas veterinárias. É assim, na minha clínica, e eu tenho certeza que é assim em várias outras clínicas, pela história, pelo que a gente vê de mídia social. Muitos cães fraturados, né? Então, esses 20 anos me deu para entender como funciona o organismo e como funciona o sistema. E é um sistema que precisamos entender que o sistema tem que ser só ajustado. E esse ajuste ele é muito importante para que a gente tenha menos cães ou menos animais doentes, certo? Então, assim, entender que a gente falou que o processo inflamatório crônico gera acidose metabólica, né? Então, o processo inflamatório crônico devido a hábitos errados, né? Nutricionais, hábitos errados hormonais, os hormônios começam a cair quando você tem carboidratos excessivos dentro do organismo desses animais. Então, e em gente também é do mesmo jeito, tá, pessoal? É do mesmo jeito. Então, é o que você vai ver isso lá no velhinho. Quando o velhinho vai envelhecendo, você vai perceber que eles não têm hormônios mais. Você vai perceber que eles têm excesso de carboidratos na dieta deles, tá? Muitas das vezes, esses velhinhos, eles não são suplementados. Vocês vão ver que esses velhinhos vão estar num processo que a gente chama de cíclico, né? Um processo cíclico de fraturas, de dores vertebrais, dores articulares, porque tem processo inflamatório crônico gerando acidez metabólica, resgatando ou sequestrando minerais para a circulação, e esses minerais que estão livres na circulação provocam tudo que a gente conversou ontem, entre produção de placas, produção de cálculos, a gente chama de cálculos urólitos, né? Cálculos nos rins, cálculos na bexiga urinária, né? Então é muito mineral que precipita e vira pedra. Entenderam? É assim que se forma todo um processo metabólico. E eu estava comentando hoje aqui no consultório, muito interessante, com uma cliente sobre isso. A consulta nossa ela é sempre muito uma conversa e é bem interessante todos entenderem o meu raciocínio e saber se faz sentido para quem está me ouvindo. Então, quando você conversa, a conversa de hoje foi o seguinte, nesse processo, né, de entendimento do corpo, onde muitos animais com infecções, né, tipo, muitos animais com fraturas, com doença autoimune, com câncer. O câncer e a bactéria, elas adoram ambientes ácidos. Adoram ambientes ácidos e não ambientes alcalinos. Ah, tá assim, beleza, olha que loucura. Quer dizer que fungo, bactéria, vírus, câncer, doença autoimune, esses elementos ou esses patógenos acontecem em ambientes mais ácidos do que alcalinos? Isso mesmo. Acontece em ambientes mais ácidos do que alcalinos. Por isso a nossa briga para manter o organismo dos animais alcalinos. O pH, pessoal, quando você vai fazer uma hemogasometria, você vai avaliar o pH e esse pH vai estar sempre normal. Beleza. Por que ficou normal? Porque o corpo utilizou um artifício resgatando o mineral para circulação, para diminuir, ou no caso, diminuir a acidez, ou aumentar o pH. Então, diminuir a acidez significa aumentar o pH, deixar o pH alcalino. Mas isso gerou uma consequência, gera uma consequência. E essa consequência é exatamente a fragilidade dos ossos. Aí vem a vitamina D.
A vitamina D, ela faz o sentido contrário. Ela permite a volta, o retrocesso desses minerais que foram resgatados devido a uma acidose metabólica para os esqueletos, o esqueleto em si. Então, quando você olha o corpo e vê que houve um desrespeito, e esse desrespeito tem que ser corrigido não só na alimentação, mas em si na vitamina D, para corrigir o pH e corrigir todo aquele processo de desequilíbrio mineral, né, de desequilíbrio imunológico, né? Muitos animais hoje, pessoal, têm disbiose. Muitos animais hoje têm problema de pele. É muito rico a quantidade de doenças que existem no mundo veterinário. Muitos animais doentes, com obesidade, com diabetes, com dermatopatias, né? Tipo de otite, dermatite, atopias, que mais? Nefropatias. Então, entender que existem muitos animais doentes significa que a gente tem que correr atrás para diminuir as doenças. É assim que a gente trabalha como médicos, defendendo os animais e não a classe, né? E não o interesse comercial. Médico tem que ser médico. Nenhum profissional da área da saúde deveria se envolver com comércio. Nenhum. Eu sou um comerciante, mas eu prefiro ter um animal bem do que estar pensando no comércio. Eu, Tarcísio Barreto, eu não estou falando de ninguém, eu estou falando que eu prefiro trabalhar uma medicina que menos inflame e eu tenho que ser respeitado por isso. Porque eu tenho direitos de estudar. Todo profissional tem direito de estudar. Precisamos avançar nos estudos e por mais profissionais que estudam. Precisamos disso. Entende? Trazer novas legislações. Entendeu? Fazer reuniões mais objetivas. É muito importante isso. Entendeu? Então, a quantidade de processos que a gente vem vendo, né? Tipo, observando de animais doentes, cada vez aumentando a caixa de remédio, seguindo um caminho que a medicina humana seguiu no passado, né, que ainda segue por um bom pedaço ainda, né? Você vê que pessoas envelhecem e a caixa de remédio aumenta. Entendeu? Dizer que isso não é visto é uma questão assim, só não quiser ver mesmo. Os animais estão seguindo o mesmo caminho. Muitos animais, quando envelhecem, aumenta a caixa de remédio. Por quê? Porque tem muita dor envolvida, dor crônicas envolvidas. Tem muito desrespeito metabólico. Esses animais têm baixa vitamina D por muitos anos. Entenderam? E vitamina D, pessoal, eu não falo a D pura, que a gente chama de calcitriol, é colecalciferol, que é D3. Essa é muito importante. Ele tem que estar acima de 80 nanogramas por decilitro. Quando você tem vitamina D abaixo de 40, o risco é altíssimo para várias infecções e várias fraturas. Porque não tem regulação, não tem equilíbrio. Não vai ocorrer se você não tem vitamina D, você não vai ativar o paratormônio. Se você não tem vitamina D, você não vai regular o calcitriol, que vai mandar os minerais, magnésio, cálcio, fósforo e potássio, para os ossos de volta. Não vai ocorrer isso. Sem vitamina D não tem ativações de alguns genes que são importantes para a vida. Vitamina D é um hormônio desde a década de 70. Era tido como vitamina, 40, 50, 60, e depois perceberam que ela é precursora. Quem é precursor dela é o colesterol, o mesmo precursor da testosterona, da progesterona, do estradiol, do cortisol. Então a vitamina D é um hormônio esteroidal, que o precursor dela é o colesterol, que é hoje uma molécula que a gente está estudando. Eu vou depois trazer novidades para vocês sobre o colesterol. Quem é o colesterol no jogo do baralho, o jogo do bicho?
Realmente, será que o colesterol é uma gordura? Será que o colesterol é um álcool com afinidade lipofílica? Olha que legal. São coisas interessantes quando a gente começa a estudar a base. Voltar significa entender que existe, que a gente caminhou, né, num processo e passamos por cima de algumas coisas. Eu fui um deles. Eu passei por cima de algumas coisas. Tá? E sem querer. Às vezes o processo é esse. A gente estuda e vai seguindo um fluxo. É normal isso. Mas se tornar anormal quando você não volta. Quando você não entende que às vezes alguma coisa lá atrás, como um esquecimento, como uma teoria, você achar que só acerta. Eu sou assertivo. Eu só sou assertivo. Que você não erra, é um processo. Então isso a grande sacada. O esquecimento, ou então o pouco entendimento que houve na vitamina D3 no passado, que é normal também, a gente está começando a entender a ciência, começando a entender todo o processo evolutivo da academia veterinária, né? Entender que a gente, evoluiu dentro de um cenário médico, entendeu? Onde a vitamina D3 hoje é tão importante quanto um hemograma básico. Entenderam? É tão importante quanto a testosterona. Ela é tão importante quanto o estradiol. Então, entender que precisa colocar como protocolo a avaliação de D3, você que tem um animal, procure sempre ao seu médico quanto está a vitamina D3. Se tiver abaixo de 40, 50 ou 60 nanogramas, melhore a situação dele para ele otimizar o sistema imune, otimizar a neuroplasticidade, otimizar a neurogênese, otimizar o equilíbrio mineral e otimizar uma das várias funções gênicas, né? Expressões gênicas lá no DNA de várias células do corpo, incluindo neurônios, células da glia, células enterócitos, hepatócitos. Então, são vários. Lá no núcleo dessas células tem DNA. E para ativar isso, esses DNAs, esses genes, para começar a fazer a cadeia construtiva de renovação celular, você precisa do hormônio D3. Tá? Então, essa é a sacada que a gente vai trazer como grandes descobertas da medicina veterinária. Hoje, os animais não têm a mesma afinidade ou a mesma competência de buscar a vitamina D3 através da radiação solar, como os humanos têm. Os animais, cada pilo humano, sai um pilo, né? Sai um pilo. O animal tem até 32 pilos ali em cada folículo. Então, a vitamina D3 convertida pela pele é ínfima, é insuficiente. É insuficiente. A gente sabe que tem conversão em cães, principalmente em cães, do que em gatos, mas é insuficiente. A gente precisa suplementar o hormônio D3 ou oferecer alimentos frescos ou vivos, certo? É muito legal isso. Então, lá na natureza, o cão selvagem, o gato selvagem, ele não precisa suplementar, porque apesar de tomar sol e a conversão não ser tão eficiente do hormônio D3, eles comem caças vivas. Caças vivas têm D3. Entenderam? Não só D3, tem D também, tem D2, tem várias coisas, né? Então, quando você percebe que animais domésticos que não caçam e comem congelados ou alimentos cozidos, esses animais precisam suplementar com hormônio D3. E essa suplementação, hoje eu estou avaliando, também com análises laboratoriais hormonais, que não precisa ser diário, tá? E é uma coisa que eu defendi no passado, que achava que teria que ser diário. Estou avaliando a possibilidade de fazer pelo menos a cada 3 dias, 3 vezes por semana. É uma avaliação que eu estou fazendo, não estou ainda batendo o martelo, mas eu vou trazer essa novidade para vocês. Tá certo?
com uma grande sacada de não ter que aquela preocupação, eita, não tomou hoje, o que faz? Vai ficar aí insuficiente. Não, tá? Então hoje, calma, eu vou esperar os resultados saírem, eu estou fazendo experimentos e esses experimentos eu estou somando os dados. Quando sair, a gente publica e aí mostra para vocês a nossa expertise, a nossa experiência com esse tipo de conhecimento. Beleza? Entenderam a importância do hormônio D3? São mais de 80 funções, tá? Mas dentro dessas 80 funções, a gente comentou ontem sobre as fraturas e aí ela ajuda a voltar aqueles minerais para dentro dos ossos, para dentro das articulações, desculpa, do esqueleto como um todo, né, que é a fonte mineral. Beleza? O assunto hoje foi curto, estamos nesse processo de construção de uma nova medicina, de trazer o novo e não apenas perpetuar o que já existe. A gente hoje é muito importante a reflexão. Eu vou deixar uma reflexão para todos aqui. Quando a gente faz um processo, né, de qualquer via e ela é sempre igual, né, sem a discussão, isso é no crescimento da evolução humana, é isso. Então a gente tem sempre esse processo de tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa do outro. Então nem por isso a gente tem que recriminar quem pensa diferente. Já fizemos isso com Albert Einstein, já fizemos isso com Newton, tá? Isaac Newton, e já fizemos isso com outras pessoas no passado. Pessoas que tinham pensamentos alheios, diferentes da massa, e que fizeram uma grande diferença. Então é preciso respeitar a diferença. Entende? Quando você vai fazer um evento, um congresso, você precisa, o evento ele fica mais rico quando ele é diverso, quando ele tem opiniões diversas, e não sendo a mesma coisa, todo mundo tem que falar aquela mesma coisa. Fica sem graça até. Então é assim que funciona, é assim que eu acredito que tem que ser. Né? Então é isso, e respeito acima de tudo, isso mesmo, Nina. Respeito acima de tudo. E é muito legal, o novo, tudo dentro em bases científicas. Né? Então é legal estudar, ler, ver trabalhos e ver que você tem um embasamento básico, mesmo que não tivesse, mas teria que ser respeitado do mesmo método, do mesmo modo, né? Porque talvez saia novas ideias dali. Não querer ver o novo é uma coisa preocupante, entendeu? Para qualquer evolução. Então a evolução é essa. A gente sempre tem que trazer sempre várias vertentes científicas, profissionais e acadêmicas, para a gente tentar fazer uma boa comida, tá certo? Obrigado, agradeço a vocês. Amanhã estarei no mesmo local, às 6h30 da noite, com outro assunto muito importante, de muita relevância, que pode fazer a grande diferença aí para o seu animal, tá? E eu tenho certeza que eu estou aqui como um profissional que sempre pensei na humildade. Eu sempre fui humilde. Muitos acham que eu sou arrogante, tá? E, infelizmente, acham que eu sou muito arrogante. Não me conhece de verdade. Essa é a grande sacada. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é isso. É que vocês pensem, reflitam e avaliem se faz sentido. É uma frase que eu sempre falo. Faz sentido para vocês? Estudem. Não faz? Deixa de lado. Entendeu? É melhor deixar de lado, porque vocês têm que avançar. Então não pode, eu vou escutar um profissional, ele fala baboseira, tá? Não tem que nem olhar nada, entendeu? Então acho que o legal é isso, é essa troca, sabe? Então todo grande evento tem que ter pessoas que falam o outro lado da moeda, e não apenas um lado da moeda, entendeu? É legal isso, entendeu? Triste ou pobre é esse tipo de comportamento quando você olha só, não, eu quero escutar só o que eu quero ouvir. Aí você fica... Peraí, entendeu? É triste, é pequeno, muito pequeno. Eu acho que a nossa evolução humana, assim como a gente está fazendo com a evolução animal, elas têm que caminhar. É muito parecido, sabe, esse projeto. É muito legal. Hoje, quando você vê Siddhartha Ribeiro falando da maconha, quando você vê neurocientistas pesquisando e sendo discriminados pelo próprio governo, né? Eu acho muito pequeno isso. Eu acho que a gente precisa respeitar as entidades científicas, e quando a gente fala de assuntos polêmicos como a cannabis, por exemplo, né?
E é isso, eu nunca vou defender anticoncepcional na minha vida. Eu nunca vou defender tanto excessivos antibióticos na minha vida. Eu nunca vou defender excessos de antifúngicos na minha vida. Eu nunca vou defender quando a gente quer machucar os animais. Eu acho que a gente precisa ser médico, eu acho que a gente precisa ser homem, a gente precisa ser educado e fraterno. E quem falar mal dos animais vai se ver comigo. Quem quiser machucar animais vai se ver comigo. Tá certo? Então, animal em primeiro lugar. A natureza está com os animais. Quem machuca planta também se vê comigo. Certo? Quem quer vender agrotóxico para ganhar dinheiro vai ter que se ver com a sociedade. Quem quer vender fenobarbital vai se ver com a sociedade. O que eu falo sempre, não precisamos radicalizar. Não precisamos. Eu precisei radicalizar. Agora, na minha fala passada, e eu não radicalizei, eu só botei a minha opinião. E isso é muito importante todos escutarem aqui. Entendeu? A minha opinião pode não servir para vocês, mas para alguém pode servir. E tem que ser respeitado. Entendeu? Se alguém ganha ou alguém perde, infelizmente é o mundo. Infelizmente é assim que acontecem as coisas. Nem sempre a gente ganha, pessoal. Se eu errei no passado em ter castrado milhares de animais, milhares não, né? Quase 20 mil animais, hoje eu continuo castrando. Mas não quer dizer que hoje o meu objetivo como defensor tipo animal, eu vou castrar e vai viver mais. Não, eu percebi hoje que eu estava no caminho errado. E eu cresci, provei, vou provar, continuar provando que os hormônios fazem bem para a saúde. E não mal para a saúde. O que faz mal é anticoncepcional, é anabolizante, que não é hormônio. Entenderam? Não é hormônio e nunca será. Ele mimetiza, mas nunca será hormônio. Entenderam, pessoal? Por isso vocês são saudáveis quando vocês têm 25 anos de idade. Vocês humanos que estão aí atrás. Quando vocês têm 25 anos de idade, vocês estão no auge da vida, no auge do sono, da memória, da atividade física, da saúde. Quando vocês têm 80 anos, vocês não têm hormônios esteroidais, incluindo vitamina D, incluindo a testosterona, estradiol. Entenderam? Pensem, reflitam. Precisamos avançar. E não por isso a gente tem que tomar partido porque eu fiquei chateado porque eu só prescrevo isso na minha vida. E isso é a linha primária. Eu vou fazer uma live bem legal depois sobre isso para trazer o meu ponto de vista, que agora eu fiquei livre para falar. Eu acho que a liberdade tem que ser... Eu estou na minha casa, vocês são meus convidados, entendeu? E é isso, a gente quando está livre para falar, a gente está ali conversando, a gente precisa, né? Eu queria muito poder discutir uma mesa redonda com vocês, mas infelizmente se eu abro aqui para todos, a gente não termina esse assunto, né? Então é isso. A liberdade de expressão, isso mesmo. Mas quem anda na direção contrária sempre encontra resistência. É isso mesmo, é a resistência do mar, resistência do rio. É isso mesmo. A gente vai ter sempre esses encontros. Aprender com os próprios erros e acertos, evoluir baseado nisso, errando e acertando e errando. Isso mesmo. Chega nos 50 para ver o quanto a data de hormônio faz. É horrível. Exatamente. Você vai envelhecendo e os hormônios vão acabando. Quando você castra os animais, você envelhece mais cedo. Você promove envelhecimento precoce. Esse é o que a gente vem defendendo. Né? Não apenas um lado que sempre foi defendido, inclusive por mim, que era uma coisa de um ato de amor. Não tem nada de ato de amor, não. É um ato necessário para beneficiar alguma coisa. Mas dizer que é um ato de amor, um ato de longevidade, vida longa, não. Tá? Todo mundo entende tudo, mas muitas vezes não sabe quase nada. Eita, que frase. Bruno, tá aqui você, meu velho. Tô te devendo, hoje eu vou falar com você hoje, viu? Tô te devendo aqui alguma coisa no WhatsApp. O problema é que hoje existe uma patrulha contra a opinião alheia. É uma patrulha, realmente é uma patrulha. A mãe Gaia devolve todo
Mal, como é? A mãe Gaia devolve todo o mal. Legal, legal. Muito bom, pessoal. Parabéns, doutor, pelo excelente profissional que é. Eu estou lendo aqui, tá? Para vocês. Cuidar da causa e parar de cuidar das consequências. Tá fácil, né? Fácil, por isso que é fácil defender, por isso que é fácil estar na minha posição. Difícil é ter coragem. Mas estar na minha posição é muito fácil. O difícil é ter coragem de estar aqui. Aí eu acho que é mais difícil. Estamos